Tá certo, pessoal. Então, continuando, né, o estudo o estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A gente começa no capítulo 6, tá certo? Muito importante também esse capítulo, tá? Lembrando que estudar com legislação é memorização, então o indicado é que você não só me escute, mas que você realmente abra um documento, copie, cole, imprima, sabe, o que você copiou e colou para poder estudar, sabe? Ou fazer alguma coisa que te deixe mesmo, te deixe memorizar, mesmo que se você quiser colocar em outra folha os artigos para ir depois ir lendo os artigos com calma para tentar memorizar, tá? Isso serve também. Mas tentar fazer de tudo aí para conseguir estudar. Então, aqui, gente, o artigo 19 cai demais, tá certo? E essa parte aqui, ó, em família substituta é excepcionalmente bem importante, tá bom? Esse artigo vai cair bastante. Lembra também, olha, esse parágrafo primeiro é muito importante de colocar porque ele tem vários prazos aqui, sabe? 3 meses, aí você olha aqui 3 meses para quê, né? Isso aqui é muito importante, tá? Também no seu estudo, pode colar isso aqui no seu documento para você para você memorizar, tá certo? O segundo, esse aqui também é importantíssimo, tá? Outro prazo aqui muito importante, certo? Nesse tipo de questão dessa legislação do ECA, os prazos e as idades são muito importantes para você memorizar. Então, quando tem prazo e quando tem idade, pode ficar esperto, tá? E ter de cor aqui, tem que estar de cor aqui para vocês, para que quando vem uma questão vocês não sejam pegos de surpresa, tá? Então esse parágrafo segundo aí também é bem importante. Isso aqui é interessante também, tá certo? Lembrar que essa parte dessa lei aqui da convivência familiar, o ECA sempre dá importância para manter a criança na família dela, e se não der para manter na família no núcleo, né, vai para a família estendida ou a família ampliada. Tem que ter certeza aqui de qual termo que eles usam, tá? Família substituta é quando a criança é adotada, né? Então aqui, mas sempre mantendo que o que o ECA dá prioridade, manter a criança na família. E se não manter, é reintegrar essa criança na família dela, tá? Talvez você possa achar que o certo é dar para adoção, essas coisas, mas não. O que você acha irrelevante. O ECA diz que o que tem prioridade, preferência, é manutenção e reintegração da criança, tá? Ou do adolescente na família, tá certo? Esse aqui é importante de saber, isso aqui dá uma ideia muito geral sobre o ECA, assim, que vocês têm que ter em mente o que ele dá prioridade nessa parte de família, né? Isso aqui também cai bastante, é bastante concursável esse aqui, tá? O parágrafo 4º também, olha, mãe e pai privado de liberdade, não é garantida a convivência da criança com eles, e isso independe de autorização judicial. Essa aqui é muito importante, isso aqui pode vir uma pegadinha, tá? Convívio com mãe e pai privado de liberdade, ou se a criança estiver em acolhimento institucional, um pode visitar o outro e o juiz não precisa dar a sua autorização, tá, do juiz. Então, ó, independente de autorização judicial, pode colocar isso aqui em negrito, tá? Importante você saber que nesse caso o juiz não precisa dar sua permissão. Artigo 5º, isso aqui é interessante também, ele repete o artigo 4º, né? Repete o artigo 4º, esse artigo 5º aqui.
interessante também, a gente sabe, o ECA é muito humanizado, o artigo 6º, então aqui só de você estar lendo aqui, isso aqui você já vai saber, então não precisa gastar não, o seu tempo memorizando, tá? Essa parte aqui. Aí vem o artigo 19A. Esses dois aqui, ó, tá repetido. Então, esse aqui é repetido, artigo 5º é repetido, o parágrafo 5º, desculpa, parágrafo 5º é repetido, e o parágrafo 6º do artigo 19 é muito repetido também, não precisa colocar não, para não ficar enchendo o seu material também, com coisa que não precisa, tá? O artigo 19A, ele já passa a ser um pouco, tem umas coisas interessantes para que a gente memorize. Bastante importante mesmo. Pode deixar em negrito, ele aqui vai entrar praticamente quase todo, tá certo? Isso aqui, ó. Isso aqui, lembra, é Justiça da Infância e da Juventude. A gente já viu isso aqui lá atrás. Isso aqui, ó. Para onde que a mãe vai ser encaminhada se ela quiser entregar o filho para adoção? Para a Justiça da Infância e da Juventude. Isso aqui tem que saber, tá? Isso aqui é obrigatório saber para onde que a mãe vai quando quiser entregar seu filho para adoção. É obrigatório, não tem jeito. Esse aqui é interessante também. Quando ela quiser, ela vai ser ouvida pela equipe interprofissional, né? Lá da Justiça da Infância e da Juventude. Aí eles vão enviar um relatório para a autoridade judiciária, que é o juiz, geralmente, né? Essa equipe envia um relatório. E aí, no artigo 2º, né? Ele aqui está dando uma sequência do que vai acontecer quando a mãe quiser dar a criança para adoção. Então, ela primeiro vai ser encaminhada para a Justiça da Infância e da Juventude. Aí depois ela vai ser ouvida pela equipe interprofissional. Eles vão fazer um relatório, vão dar para o juiz, para a autoridade judiciária. Aí, com a posse desse relatório, o juiz vai determinar o encaminhamento dessa mãe, tá certo? Mediante a sua expressa concordância, ou seja, a mãe tem que estar de acordo com esse encaminhamento, tá? E ele vai encaminhar para onde? Para a rede pública de saúde e assistência social. Importante também saber esse fluxo aqui, tá? Esse fluxo aqui pode ser que interessante de você saber. Isso pode cair também. Aí pode haver a busca da família extensa da criança, né? Para dar para essa adoção, para que esses familiares adotem. Então, o que lembra? O que é família extensa? Eu não sei se eu expliquei aqui e o seu ECA explicou, mas você tem a família, o núcleo familiar, né? Mãe, pai e filhos, e a família extensa. A família extensa inclui avós, tios, primos, pessoas que são conhecidos bem próximos da criança também. Vai estar aqui, vai estar dentro dessa família extensa, tá certo? Então um padrinho, uma madrinha também vai entrar aqui na família extensa, tá? Isso é muito difícil de cair, mas se perguntar, o padrinho faz parte da família extensa? A madrinha? Faz, tá? Porque é um conhecido muito, muito próximo à criança, tem que ser próximo da criança, tá certo? E essa busca na família extensa, ó, outro prazo aqui, ó, 90 dias, prorrogável por mais 90, igual período, então, busca para família extensa, 180 dias. Coloca esse negócio de 180 porque tem muito prazo e tem muita idade para decorar e vocês têm que saber todos esses prazos você tem que saber, tá bom? Então, esse prazo, a busca pela família extensa, você tem que saber. Isso aqui tem que saber. Pode colocar em negrito, tá? Isso aqui é importante. E aí, se não existir, né? Se o próprio genitor, a mãe, né? Não indicar alguém para adoção ou não existir família extensa para receber a guarda da criança, então ela decreta o quê? O que o juiz faz? Ele decreta a extinção do poder familiar. Então, a família que deu para a criança já não tem mais poder sobre ela, tá certo? E aí coloca a criança sob guarda provisória de quem está habilitado a adotá-la. Ou da entidade, né? Que faz um programa de acolhimento familiar ou institucional. Então, a criança ou é adotada ou vai para uma entidade, tá certo? Isso aqui é importante também para saber desse mesmo fluxo aqui, tá?
Então, pode colocar ele sem medo. Perdi aqui. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Tá certo? Não. É esse daqui. Então, tá certo? Esse fluxo aqui é interessante também. Isso aqui pode colocar. Se depois que a criança nascer, né? Ó. Se depois que a criança nascer, ou de ambos os genitores, se houver parente, deve ser manifesta em audiência. Então, depois da criança nascer, é interessante saber isso aqui. Se não aparece em audiência, nessa audiência, né? Então aqui é no caso da mãe querer dar o filho para adoção. Se ela fizer isso depois que a criança nascer, tem que o pai e a mãe tem que manifestar essa vontade de dar para adoção em uma audiência, tá certo? E garantido o sigilo, tá? Então, quem faz isso não pode ser constrangido de jeito nenhum. Eles não é sem constrangimento nenhum. E isso envolve sigilo também. Se eles não comparecem em audiência, né? Ninguém comparece em audiência. O que o juiz faz? Suspende o poder familiar da mãe. E a criança é colocada sob guarda provisória. Se a guarda provisória, isso aqui no caso da criança já ter nascido, tá bom? No caso da criança que não nasceu, são esses artigos aqui, são esses parágrafos aqui. Quando a criança já nasceu, já muda um pouquinho. Então tenha isso em mente, tá? Faz as suas anotações desses casos. Se a criança não nasceu, se a criança já nasceu, tem um fluxo um pouco diferente. Isso é bom saber, desse fluxo diferente, tá? Olha mais um prazo aqui, 15 dias, tá? Esse prazo aqui, quando tem prazo vai ter que saber prazo, não tem jeito, vai ter que decorar. Então, coloque esse parágrafo 7º aqui lá, também no seu material, porque tem um prazo importante aqui para você saber. Isso aqui também é importante, tudo que eu estou falando aqui é importante, tá? Esse artigo 19A, ele é praticamente todo importante, tá? Olha isso aqui, se eles vão dar a criança para adoção e eles desistem, o que tem que fazer? Eles manifestam essa desistência em audiência, tá? Se os pais desistem de dar para adoção. E aí, outro prazo. Tem que saber do que é esse prazo aqui, tá certo? Tem que saber o que é esses 180 dias. O que são 180 dias? Tá nesse parágrafo 8º aqui. Então copia e cola lá no seu resumo para que você tenha isso bem claro na sua mente. O que são esses 180? Prazo tem que saber. Gente, se tem muito prazo, muita coisa de número de prazo para decorar, faz uma listinha à parte. Você vai estudando e você vai anotando. Faz a parte, todos os prazos e para que eles são, sabe? Isso vai ajudar demais também, porque tem que saber esses prazos. Sigilo, tá certo? Sobre o nascimento, tá? A mãe tem um sigilo, se ela quiser dar o seu filho para adoção, ela tem sigilo sobre o nascimento, tá certo? Desse filho. Então, olha esse direito aqui, interessante de estar lá. De estar lá no seu resumo, tá? Tem esse direito ao sigilo sobre o nascimento. Isso aqui, outro prazo, 30 dias, tá? O que é isso? Esses 30 dias é o cadastro para noção de recém-nascido e crianças acolhidas, que não são procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias. Então a família não foi procurar, deu para adoção, o resto da família não foi procurar depois de 30 dias, a criança vai ser cadastrada para adoção, tá certo? 30 dias a partir do dia do acolhimento. Já dá a sua importância nas suas anotações para isso aqui. Grifa, tá? Destaca. Importante esse aqui, tá certo? Esse 19B aqui não é... Esse aqui é interessantezinho sim, pode colocar. Crianças e adolescentes em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar de programa de apadrinhamento. Esse programa aqui de apadrinhamento, não tenho certeza que você vai falar mais pra frente, mas é meio que realmente você se torna um tipo de... Uma palavra assim, não tão adequada, mas vamos dizer assim, um tipo de patrocinador assim, da criança. Então,
Tanto é que instituições que têm CNPJ, né, eles podem fazer esse apadrinhamento. Então, eles podem ter um contato com a criança por um determinado tempo, determinado tempo da semana. Eles podem realmente patrocinar a criança na compra de roupas, essas coisas. Esse programa de apadrinhamento existe, assim, foi criado como uma opção também, principalmente para aquelas crianças que não têm muita prioridade na hora de adoção, né? Que as pessoas mesmo não procuram para hora de adoção. Então, adolescentes um pouco mais velhos, tá? Eles vêm aqui eles geralmente caem nessa parte aqui de apadrinhamento. Aqui, ó, tá aqui, ó. O parágrafo primeiro, então, o que é apadrinhamento? Interessante colocar, tá? Ó, proporcionar à criança vínculos externos a instituições para fins de convivência familiar e comunitária, colaboração com o seu desenvolvimento nos aspectos sociais, moral. Ó, isso aqui é interessante, viu? Saber o que é apadrinhamento. Então, pode colocar. Tem que saber o que é apadrinhamento. Quem pode ser padrinho ou madrinha? Gente, idade. Olha aqui, idade. Importantíssimo, tá certo? Tem idade, anota. E anota o que é isso aqui. 18 anos para quê? Para ser padrinho ou madrinha, tá bom? Tem que cumprir os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento, tá certo? Tem que cumprir os requisitos. As pessoas jurídicas, lembra? Empresa, instituição, quem tem CNPJ, pode ser padrinho? Pode, tá bom? Pode, tá aqui, ó, artigo 3º, pode colocar lá. O perfil da criança aqui é quem vai ser apadrinhado, né? Olha a prioridade. Prioridade pode colocar também. Você tem que saber qual é essa prioridade. Então, lê aqui para saber quem é a prioridade, tá certo? Quem é a prioridade. O parágrafo 5º isso aqui, ó, programa de apadrinhamento pode ser executado por órgãos públicos ou por organização da sociedade civil, ok, pode colocar, não vai matar saber disso não, e ler isso rapidinho. Não precisa destacar, assim, deixar destacadão e fazer anotação em cima e né, circular, grifar, mas só deixa ali porque é interessante saber disso aqui. Isso aqui também interessante, tá? Violação da regra do apadrinhamento. Quem que notifica, tem que notificar. Quem que notifica? Autoridade judiciária competente, tá? Alguém da justiça, tá? Então, ó, parágrafo 6 também interessante saber, não é aquele destaque todo, mas é interessante. Aí, o artigo 20. Olha só, esse artigo 20 aqui, gente. Esse artigo 20 aqui eu já vi gente fazendo pergunta até no dia a dia da vida, tá? Esse artigo 20 aqui é importantíssimo você saber. Importantíssimo. Os filhos havidos ou não da relação de casamento ou por adoção. Então, filhos fora do casamento, ou filhos adotados, filhos dentro do casamento, todos terão os mesmos direitos. Tá bom? Proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. É uma coisa assim de não poder irmão se casar com irmão, sabe? Aí não pode, mas todos têm o mesmo direito, tá certo? Todos têm o mesmo direito. Esse aqui, ó, o pátrio poder, esse aqui foi excluído, né? Porque pátrio poder seria poder do pai. Agora é poder familiar, não é só mais poder do pai. Então, poder familiar, igualdade de condições pelo pai e pela mãe, isso aqui é interessante, artigo 21, pode botar, pode colocar, o ECA ele é bem igualitário, ele é bem humano, tá certo? Então, coloca lá, tem que saber que o poder familiar é dos dois, não só do pai, é dos dois, é do pai e da mãe, tá certo? Igualmente, os dois podem entrar em divergência e se for recorrer a uma autoridade judiciária, a autoridade vai intervir para solucionar essa discordância, essa divergência entre os dois, tá certo? O artigo 21, interessante saber também, pode colocar lá, tá? Tem que saber isso aqui, tem que saber o artigo 20 também. O artigo 20 é muito, inclusive, pode dar bastante destaque no artigo 20, você tem que saber disso, tá? O artigo 22, olha só, isso aqui é interessante saber também, tá? Esse parágrafo único também pode, os responsáveis direitos e deveres iguais, tá certo?
E devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, tá bom? Então, o pai e a mãe têm o direito de criar o seu filho na religião que for dele de agrado, por exemplo, né? Crenças e culturas. Então, lembra, ECA bem humano, tá aqui. Se o pai e a mãe quiser criar o filho dentro de uma religião, vamos dizer, satanista mágica, por exemplo, né? Que faz rituais ocultistas, essas coisas, se eles quiserem, eles podem criar os filhos dentro dessa crença, sim. Entendeu? Tá aqui pelo ECA, crenças e culturas, transmissão familiar de suas crenças e culturas, tá certo? Teve um caso passado, né, que o Conselho Tutelar, não lembro na onde foi, o Conselho Tutelar tirou a guarda da mãe de uma menina porque a menina estava passando por um ritual na Umbanda, se eu não me engano, de ficar alguns dias em reclusão lá no terreiro, tal, a menina concordando, tá? E aí o Conselho Tutelar tirou a guarda dessa mãe alegando maus tratos, sabe? Alegando maus tratos porque a avó era meio intolerante também com essa religião de matriz africana, né? E aí o Conselho Tutelar, com certeza, com gente que é também intolerante, foi lá e tirou a guarda da mãe. Segundo esse parágrafo aqui do ECA, tá errado, né? A mãe, os familiares, os responsáveis têm o direito de transmitir as suas crenças e culturas, tá certo? E ainda mais que essa menina já tinha uns 14 anos, mais ou menos, estava de acordo em passar por aquela iniciação, por aquele ritual, sabe? Então você vê que até na nossa vida prática o ECA também é importante saber isso. Ainda mais a gente que trabalha com criança, né? Tem que ter tem umas coisas que tem que estar sempre na mente, sempre. Tá. A falta. Olha só, isso aqui, gente, pode colocar no seu material sem medo, tá? Esse aqui é importantíssimo. Isso aqui você não tem erro, isso aqui você vai com fé. Você tem que saber isso aqui, que pobreza não é motivo para perder ou suspender o poder familiar. Então, pobreza não é motivo para perder guarda de criança nenhuma, tá? Se essa família está sem condições de prover o sustento de uma criança, por exemplo, quem tem que ser assistido é a família, ela não tem que ser mais atacada de outra maneira, né? Que é ainda mais um ataque, mais uma pressão nesses pais. Então não, eles têm que ser assistidos. Então esse artigo 23 aqui, com certeza todo em negrito destacado em vermelho, o que você quiser, tem que saber isso aqui, tá? Esse parágrafo primeiro do artigo 23, se não tiver nenhum... Aqui está falando, né? Se não tem outro motivo, além da falta de recursos, né? Além da pobreza mesmo, essa criança vai ser mantida na família. Entendeu? E essa família vai ser obrigatoriamente incluída em serviços e programas oficiais de proteção e apoio e promoção. Então, vai para assistência social. Esse parágrafo primeiro, bastante importante também, pode copiar e colar lá, coloca lá. Olha só, esse aqui também muito importante. Se o pai e a mãe for condenado por algum crime, eles não vão perder a guarda do filho, tá bom? A menos que essa condenação seja por algo contra a criança, e por algo contra a criança de forma proposital, tá vendo? Doloso quer dizer proposital, tá certo? Então, se for um crime proposital contra a criança, aí sim, aí pode acabar assim perdendo a guarda. Mas se não for, se ele, vamos dizer assim, a mãe ou o pai são assaltantes, se eles forem pegos e presos, eles não vão perder o poder familiar da criança, tá? Não vão. Mas, por exemplo, se teve um abuso sexual, né, na criança, aí sim, aí pode sim perder a guarda, tá certo? Então esse aqui bastante importante, tá? Pode colocar lá. Olha só, isso aqui é muito importante também, é muito importante você saber quem é que tira a guarda.
Quem é que tira o poder familiar, né? Quem é que tira? Só o juiz. Só o juiz, tá? Só o juiz pode tirar a guarda dessas pessoas, do filho ou da filha. Conselho tutelar, não. Conselho tutelar, não. A gente viu lá em cima que o conselho tutelar pode aplicar medidas, né? Algumas medidas, como tá lá nos capítulos lá em cima. Mas tirar a guarda é um processo judicial. Então, só o juiz, com procedimento contraditório, com direito à defesa, tá? Procedimento contraditório, direito à defesa. Então, isso aqui é importante saber. Não deixa de saber isso aqui, tá, gente? Isso aqui tem que saber. Pode colocar lá no seu material. Não deixa de saber isso aqui, por favor. Decore isso aqui. Aí, vamos lá, né? Seção 2. A família natural. Vamos lá. É o núcleo familiar, né? Que é a família natural. Então, o que se entende por família natural? Esses conceitos você tem que ter na ponta da língua, tá? Na ponta da língua. Então, aqui, ó, artigo 25, pode colocar no seu material, decora, lê, decora de novo, tá? Decora esse artigo 25. Tem que estar na cabeça mesmo, tem que saber. O que é família extensa no seu parágrafo único, tá? Parentes próximos, tá certo? Com que a criança mantém vínculo. Então, aqui, ó, também, parágrafo único, tá aqui, tá certo? Tá aqui. Isso aqui não tá aqui não tá, por exemplo, especificando padrinho, madrinha, né? Parentes próximos. Então, assim, se tiver lá que você, mesmo que eu tenha falado antes que padrinho e madrinho faz parte, né? Talvez não esteja tão certo assim. Então, vamos pelo que a lei fala, né? Se tem dúvida, então vai pelo que a lei fala, palavra por palavra, porque lei tem que ser na literalidade, tem que ser o que está escrito. Então, quem que é? Formado por parentes próximos. São parentes próximos, tá bom? Com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Quem? A criança, tá? Parentes próximos. A criança, tá bom? Isso aqui pode botar todo o artigo 25. Esse aqui, olha só, muito importante também, tá? Os filhos nascidos fora do casamento, eles podem ser reconhecidos pelos pais de forma conjunta ou separada, tá? E o reconhecimento desses filhos pode ser antes do filho nascer, ou até ser reconhecido depois do falecimento, tá certo? O reconhecimento pelos pais pode acontecer depois do falecimento do pai ou do filho, né? Tá aqui, se deixar descendentes, né? Depois, principalmente do falecimento do filho. Aqui tá dando a ideia de que é depois do falecimento do filho, se esse filho deixar descendentes. Então, isso aqui tem que saber também, tá? Como tá na lei. Pode colocar lá. Isso aqui, o reconhecimento do estado de filiação e direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais dos seus herdeiros, sem qualquer exceção, observado o segredo da justiça. Coloca isso aqui também. Se um cara tem um filho fora do casamento e esse filho quer ser reconhecido como filho desse cara, ele pode fazer isso mesmo contra a vontade de qualquer um, dos herdeiros desse cara, desse próprio cara, da mulher desse cara. Ele pode ser reconhecido, ele pode pedir esse reconhecimento. É um direito que não troca de pessoa, ele está indisponível, ou seja, ele é negociável, não tem negociação, ele tem direito e pronto, tá certo? Então, é interessante saber isso aqui também, pode colocar no seu material, tá? Pode colocar, não é aquela coisa que talvez que é muito concursável no concurso, mas é importante saber, você ser reconhecido pelos seus genitores, você ser reconhecido como um filho, sabe? Isso é um direito seu, é um direito da pessoa que não tem discussão aqui, não tem discussão, ele tem direito e pronto, tá bom? Então, artigo 27 pode botar também, artigo 25, 26, 27 pode entrar, tudo. O artigo agora a gente vai falar de família substituta, né? Que é o caso de adoção. Família substituta na seção 3, subseção 1, tá? Aí a família substituta artigo 28, vai explicar o que é quando que vai se colocar a criança na família substituta, tá? Então são
3 casos. Lembra desses 3 casos. Vocês têm que saber o que é cada um deles. Tem que saber. Então, isso aqui vai lá, tá bom? Vai no seu resumo. Você coloca em família substituta quando tem transferência de guarda, em caso de tutela ou em caso de adoção, tá? Guarda e adoção, não confundam, são 2 coisas diferentes, tá? Você transferir a guarda e você realmente adotar a criança. Quando você adota uma criança, claro, a guarda dela passa para você, mas no caso, se você pega a guarda de alguém, de uma criança, essa guarda pode ser revertida, tá? A adoção é irreversível. Só a guarda não é irreversível. É reversível, então você pode reverter. Mas a adoção é para sempre, tá? Então, aqui, ó, colocação vai dar nisso. Colocação em família substituta é o quê? Guarda, tutela e adoção, tá bom? Sempre que possível, isso aqui, ó, lembra, o ECA é bem humano, então ele vai dar conta de, ele quer acolher e fazer todas as pessoas envolvidas serem ouvidas. Então, parágrafo 1º do artigo 28, importante também, tá? Criança vai ser, sempre que possível, a criança ou adolescente vai ser ouvido, escutado, tá bom? E respeitado. E isso aqui, de novo, gente, idade. Idade vai ter que saber. Vai ter que saber quando tem idade o que é esse aqui de 12 anos. Tá no parágrafo 2º do artigo 28. 12 anos de idade tem a ver com consentimento, colhido em audiência jurídica. Então, tá? Tem que saber o que são esses 12 anos de idade aqui. Coloca lá no seu resumo. Se a criança for maior de 12 anos de idade, ela precisa, para ser colocada em família substituta, ela tem que dar o consentimento, tá certo? Maior de 12 anos tem que dar o seu consentimento. Também na apreciação do que? A apreciação desse processo de colocar a criança ou adolescente em outra família, né? Vai ser levada em conta o grau de parentesco e a afinidade, a afetividade também, né? A fim de trazer menos males para a criança ou para o adolescente. Então, assim, vai ser olhado quem tem um parentesco mais próximo, vai ser olhado de quem que a criança gosta mais, o adolescente gosta mais de conviver, tá? Lembra disso aqui, o ECA quer ouvir todas as partes, e especialmente a criança e o adolescente, tá? Isso aqui é importante de saber, gente. Isso aqui é importante de saber. Ó, irmão vai ser colocado na mesma família substituta, na mesma. Então, eu tenho um casal de amigos, né? Eles adotaram, né? Queriam ter crianças, mas não conseguiram, e adotaram. E aí eles acabaram adotando 3 irmãos juntos, porque é isso mesmo. Quer adotar, vai ter que adotar todos os irmãos juntos, só se tiver inexistência, né? Só se tiver existência de um risco, sabe? Ou uma situação que justifique essa divisão. Então, lembra, a motivação do ECA, a diretriz do ECA, vamos dizer assim, é o quê? Manter a criança na família. Não deu? Mantém pelo menos essas crianças juntas, tá? Na mesma casa, tá? Então, não separa para dar adotado. Talvez você tenha visto que isso aconteceu, mas o ECA diz assim, ó, eles serão colocados na mesma família substituta, na mesma, ele diz assim, tá certo? Evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais de família, tá certo? Então coloca aqui esse parágrafo 4º, sim, do artigo 28. O artigo 28 praticamente vai todo. Isso aqui é interessante também de saber, né? Interessante de saber isso aqui, pode ler. Não é uma coisa bem intuitiva, tá? Então só leia, sabe que leia, interprete. A colocação da criança vai ser precedida, tá? De preparação e acompanhamento depois que ela for colocada na família substituta, tá certo? Então bota isso aqui também, é bom saber, não dá aquele destaque, né? Tem outras coisas que tem mais destaque. Olha, isso aqui também é interessante saber, né? Interessante saber. Ainda é obrigatório o quê? Artigo 6º. Respeita a sua identidade social e cultural. Lembra, o ECA muito, muito humano, tá bom? Então, coloque isso aqui.
Sei, uma família, né, é preferível, né, que vamos dizer que você tem uma criança indígena lá na adoção, é preferível que ela fique numa família dentro dessa comunidade, tá, indígena, de membros da mesma etnia, do que ir para uma família lá no sul do Brasil, onde nem conhece nada, sabe? Então, aqui tem essas preferências, tá? Isso aqui isso aqui não precisa, só leia, mas aqui não, esse artigo aqui parece um artigo que cairia para um concurso de juiz, por exemplo, né? Uma coisa bem mais difícil assim. Então, mas só tem que saber, né, que os órgãos federais responsáveis pela política indigenista, nos casos indígenas, né? E os antropólogos, eles podem intervir no processo de colocação dessa criança na guarda de outra família. Eles podem intervir, mas se eu fosse vocês, não colocava isso aqui não. Tipo, perca de tempo, sabe? Não, é uma coisa muito mais elaborada mesmo. Talvez é uma sugestão, mas talvez vocês, quem quiser, coloca também, porque Bertioga tem indígenas, né? Então, se tem indígenas, talvez seja alguma coisa mais aplicada assim caia, mas eu duvido muito. Duvido muito. Isso aqui é uma coisa bem profunda mesmo, parece uma pergunta de concurso de juiz. Mas na dúvida, né, se quiser, coloca, se não quiser, não coloca. O artigo 29. Esse artigo 29 aqui é lógico, né? Ele vai ser uma coisa lógica, assim. Então, se é lógico, você só tem que saber mesmo. Porque, olha, não vai ser deferida. Deferida é o quê? É o quê? Não vai ser confirmada, vamos dizer assim, deferida, a colocação em família substituta a pessoa que revele por qualquer modo incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. Então, assim, não vai colocar a criança numa família que não consegue oferecer um ambiente familiar adequado, tá certo? Ou adolescente, não vai colocar. Então, isso aqui é lógico, esse artigo 29 aqui é lógico, tá? Se quiser colocar só para ter ali desencargo de consciência, pode colocar, mas só de ler já deu para ter uma ideia, assim. Óbvio. Olha isso aqui. Isso aqui é interessante. Isso aqui pode colocar. Artigo 30. Interessante de saber. Colocação em família substituta não admitirá a transferência da criança ou do adolescente a terceiros ou entidades governamentais ou não governamentais sem autorização judicial. Então é igual a família substituta, gente. Virou a nova família da criança. Então, se é a nova família, eles não podem jogar essa criança ou adolescente na mão de outra pessoa sem autorização de um juiz, por exemplo. Não pode jogar na mão de outra pessoa, tá? Então isso aqui tem que saber, pode colocar. Não é porque você é pai ou mãe, isso tem que saber para encarar as questões de legislação no ECA. Não é porque você é pai ou mãe de uma criança que você pode fazer o que você bem entende. Não, tem um estatuto gigante para te falar o que você não pode, o que você não pode. E isso é uma coisa que você não pode. Tem que ter autorização judicial. Se estava marcado, o juiz deixou, beleza, tá podendo. Mas se não deixou, não pode, tá certo? Artigo 30, então, vai para o seu material. Isso aqui é interessante de saber, tá? Pode colocar, mas não dá o seu destaque. Quando estrangeiros vão adotar uma criança brasileira, esse é o último do último caso, tá? É o último do último. Então, é uma medida excepcional colocar isso aí numa família estrangeira, a criança numa família estrangeira. E você não pode passar a guarda para uma família estrangeira. Os estrangeiros, eles só adotam, tá bom? Estrangeiros só adotam. Eles não pegam guarda, não fazem tutela. Eles só adotam, tá bom? Lembra disso, estrangeiro só pode adotar.
e no último caso, tá? O estrangeiro só pode adotar. A ideia é manter essa criança no Brasil, tá ok? Eu falo criança, né? Mas é criança e adolescente, tá, gente? Então, saiba disso. Então, esse aqui você assumiu a guarda ou a tutela da criança, você tem o compromisso, tá? Então, você tem que ter os seus encargos e você tem o seu compromisso de assumir isso, tá bom? Então, isso aqui é bom ter, mas assim, é lógico também. No artigo 32 é lógico. O artigo 31 é muito bom você dar destaque. O artigo 30 também é muito bom de você dar destaque. O artigo 29 é lógico também. Então, você coloca se quiser ou não. Tá certo? Então, vamos passar para a guarda, né? O que é a guarda? Ele está falando o que é a guarda aqui. Isso aqui você tem que saber. Esses conceitos do que é muito importante saber. Então, o que é a guarda de uma criança? A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Então, assim, se eu, vamos dizer assim, eu pego a guarda de uma criança e aí eu quero colocar a criança para estudar em determinada escola. Se os pais dessa criança que não tem a guarda não quiserem, não interessa. Não interessa. Eu tenho o direito de colocar. E eu tenho o direito de me opor à vontade daqueles que são os genitores. Quem tem a guarda tem esse direito, tá certo? Então, artigo 33, muito importante. Coloca no seu material. Isso aqui, tá? Olha só, a guarda. Isso aqui é muito importante você saber. Por favor. Esse parágrafo primeiro, por favor. Decora isso. A guarda ela pode ser dada, deferida, ela pode ser dada de forma liminar ou incidentalmente. Tá certo? Nos processos de tutela e adoção. Exceto no de adoção para estrangeiro. Lembra que estrangeiro não recebe. Ele adota de uma vez, assim. Ele não recebe só a guarda, tá? Não recebe só a guarda. Na tutela e adoção, você recebe a guarda junto. Tem uma guarda provisória, sabe? Que às vezes pode ser revertida, mas para estrangeiro não. Estrangeiro é adoção direto, não pode. E é o último do caso, tá, gente? Então isso aqui, por favor, é o que vocês têm que saber desse parágrafo aqui. Que a guarda pode ser deferida de forma liminar ou incidentalmente. Então o juiz, por exemplo, pode emitir uma liminar e dar a guarda para uma família, tá? Então isso aqui pode. Então, por favor, decore esse parágrafo primeiro. Isso aqui em caso excepcional é interessante também. Interessante. Caso excepcional é sempre bom, é interessante vocês decorarem. Então deixa ali, lê, entende, tá? Entende esse parágrafo aqui, é interessante também. Esse parágrafo segundo. Olha só, isso aqui é interessante saber, viu? Isso aqui é interessante saber. Quando você tem a guarda de alguém, esse alguém, essa criança, vai ser seu dependente para todos os fins. Todos os fins vai ser para dependente, inclusive na previdência, tá bom? Até previdência. Então, se tiver exceto previdenciários na sua questão, porque é provavelmente isso que pode acontecer, eles trocam essas palavras-chave. Aqui está inclusive, lá eles colocam exceto, né? Tá errado, tá? Então aqui a lei diz que é inclusive previdência. Então quem está na sua guarda é seu dependente, ponto final. Tá certo, gente? Deixa eu ver quanto é que já gravou aqui, para não ficar uma aula gigantesca, né? Eu vou só mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui. Vou cobrir a parte de adoção também. Vou tentar cobrir esse capítulo todo. Ele é longo, mas é bom manter uma coisa assim mais contínua mesmo, não parar no meio. É bom não parar no meio. Tá. Então vamos continuar aqui. Esse parágrafo 4º esse aqui é interessante, sim. Pode colocar esse parágrafo 4º aqui.
quando a autoridade do juiz ele coloca a criança na guarda de outra pessoa, tá? Essa guarda não impede que os pais dessa criança visitem essa criança, tá? Eu sei que tem esse direito aqui de oposição, né? Mas quem tem a guarda pode se opor aos pais, mas é nesses casos aqui, assistência material, moral, educacional, tá? Aqui no artigo 4º é o seguinte, os pais eles podem visitar essas crianças. E os pais ainda têm o dever, olha só, que interessante. Os pais ainda têm o dever de prestar alimentos para essa criança que está na guarda de outra pessoa, entendeu? Assim como o dever de prestar alimento, ou seja, mesmo que a criança está na guarda de outra pessoa, os pais têm o dever de alimentar, de alimentar essa criança. Que isso, né, esse dever vai ser pedido para quem? Para o Ministério Público. Prestação de alimentos, quem define é o Ministério Público, tá bom? Não é mais o juiz, Ministério Público. Isso é interessante saber também, tá? Quem faz o quê? Ministério Público. Então, assim, essa explicação aqui é fácil. Então, assim, eu tenho a guarda de uma criança e eu quero que os pais dessa criança paguem uma cesta básica para eu alimentar essa criança, né? Aí eu vou lá, eu sou interessado, né? Eu vou lá e vou pedir para o Ministério Público. Ou o próprio Ministério Público vai entrar sozinho, sem eu pedir nada, tá certo? É isso aqui que isso aqui está falando. Isso aqui é importante saber, tá? Coloca no seu material esse parágrafo 4º. O artigo 34 o artigo 34 é assim, lógico, né? Ele vai estimular por meio de assistência jurídica, tá? O acolhimento das crianças que estão afastadas do convívio familiar. Então, isso aqui pode colocar. Como é que ele vai estimular isso, né? Assistência jurídica, incentivo fiscal, subsídio, tá? Vai incentivar o acolhimento. É uma coisa que não cai muito, não. Só saiba disso, tá? Mas não pode ser. É difícil cair, tá? Mas tem que saber como é que ele faz essa estimulação do acolhimento da criança afastada do convívio familiar. Olha só, isso aqui é interessante, isso aqui você tem que saber. O parágrafo 1º do artigo 34, isso aqui tem que saber, viu? Tem que saber muito. Quando tem prioridade também tem que saber. Então, o que é prioritário aqui? Prioritário que a criança vá para programas de acolhimento familiar, ao invés de acolhimento institucional. Então, o acolhimento familiar tem preferência sobre o acolhimento institucional. Lembrando, né, que você tem o caráter temporário e excepcional dessa medida, desse tipo de acolhimento familiar ou institucional. Acolhimento familiar não é adoção, tá, gente? Você manda essa criança para uma família acolhedora, mas ela vai sair de lá, ou para uma instituição acolhedora e ela vai sair de lá, tá bom? Então esse caráter aqui é temporário e excepcional, tá? Isso aqui é interessante saber. Então bota aí, coloca aí no seu material de estudo também. Isso aqui é interessante saber também. O casal cadastrado, né, no programa de acolhimento familiar, ele pode receber essa criança mediante a guarda. Então a guarda pode ser passada para eles. Lembra que guarda, você pegando a guarda da criança, isso não é definitivo, tá? Pode ser provisório, essa guarda pode ser revertida. Então guarda, lembra que guarda é reversível, tá bom? Se você memorizar que guarda é reversível, já tá ótimo. Quando você memorizar que adoção é irreversível, não reverte, tá ótimo também, tá certo? Esse aqui é interessante de saber, o artigo 2º, o parágrafo 2º. Esse daqui o parágrafo 3º é interessante também, mas não é aquela coisa, né? Não é aquela coisa hiper importante, tá bom? Esse aqui eu nunca vi caindo também. Pode dar uma lida aí rápida, mas não precisa ter essas coisas não é tão importante assim,
gaste seu tempo com outras coisas, tá? Esse aqui é até meio dificinho, mas não é tão importante, então nem eu vou parar para comentar. Isso aqui é interessante. Ah, tá. Não, isso aqui é interessante saber, sim, tá? Uma família acolhedora, ela não precisa necessariamente, ela vai ter que comprovar que pode se sustentar e tudo, mas os recursos federais, estaduais, do Distrito Federal, distritais e municipais podem ser usados para manutenção desse serviço de família acolhedora, tá certo? E aí você escolhe, facultando-se aí, escolhendo o repasse de recursos para a própria família acolhedora. Então, a família acolhedora que se dispõe a estar nesse programa de família acolhedora, ela pode receber dinheiro do governo, tá certo? Isso aqui é interessante colocar assim no seu material, tem que saber disso aqui, tá? E esse artigo 35, gente, por favor, grifa, sublinha, circula, negrita, tudo. Olha aqui o que eu falei. A guarda pode ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial. Judicial aqui, ó, juiz, tá? Fundamentado e o Ministério Público é ouvido. Quando tem Ministério Público envolvido na coisa, geralmente ele é ouvido, tá? O Ministério Público, geralmente, a opinião dele, do Ministério Público, é ouvida. Então, esse artigo 35 aqui é fundamental, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, decora esse negócio. Tá? Não deixa passar, não. Aí a gente vai ver o que é tutela, né? Seção 3, tutela, artigo 36. A tutela, ela é deferida a pessoas de até 18 anos incompletos, tá? Então, até 18 anos incompletos, essa pessoa pode entrar em tutela. Tá bom, gente? Lembra, o ECA se refere geralmente a esse tipo de criança, de pessoa, né? 18 anos incompletos. Então, a tutela só vai ser aceita, né? Ela só vai ser confirmada para pessoas de 18 anos incompletos, que nesse caso são adolescentes, né? O deferimento da tutela, né? A confirmação, vamos dizer assim, pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar, ou seja, a família dela já não tem o poder sobre essa criança. Quem vai ser tutelado, a criança que vai ser tutelada, a família dela não tem mais o poder sobre ela, entendeu? Prévia decretação de perda ou suspensão, ou perde para sempre ou pode ser revertido do poder familiar. Implica necessariamente o dever da guarda. Ah, gente, coloca isso aqui, viu? O artigo 36 você coloca. Por favor, coloque isso aqui, muito importante. Muito importante. Implica necessariamente o dever da guarda. A questão pode vir que fala que a tutela não implica o dever da guarda. Tá errado, errado. E eles colocam assim mesmo. Essas palavras tipo não, exclusivamente, geralmente caem. Você tem que saber o que a lei fala, né? Então eles podem colocar que realmente a tutela não implica necessariamente o dever da guarda, mas implica, então decora, tá bom? Quem pega a tutela tem a guarda, tá bom? Decora isso aqui, decora, muito bom para você. O tutor nomeado por testamento ou qualquer documento autêntico deverá, no prazo de 30 dias após a abertura da sucessão, ingressar com pedido destinado ao controle judicial do ato, tá? Então isso aqui é interessante também, né? Se o tutor for nomeado por testamento, ele tem que ir lá 30 dias, tá? Ele tem que ter esse prazo de 30 dias assim, aqui para ingressar com um pedido de tutela, tá certo, gente? Isso aqui é interessante também saber, não tanto assim, isso aqui parece mais uma coisa de juiz mesmo. Essas partes da audiência pode tirar, tá? Mas parece... Pode tirar, mas não vai fazer sentido se você tirar. Então, leia aqui, coloca, copia tudo, só o que está entre parênteses você não coloca. Então, assim, o que tem prazo é interessante você saber, mas é uma coisa bem profunda isso aqui, né? Uma coisa mais específica. Então, vai com moderação, tá? Coloca lá no seu material, mas não se preocupa tanto assim com esse artigo 37. Deixa eu ver esse parágrafo único aqui.
Isso aqui é interessante, ele está falando aqui que, esse parágrafo único do artigo 37 está falando aqui que vai ser observado se é vantagem para o tutelado ter essa tutela, né? Se é vantagem para ele. Se não for vantagem, vai ver, né, se tem alguém com melhor condição de assumir, entendeu? Então, é só interessante saber mesmo. É meio um pouquinho lógico isso aqui também, né? Não é porque a pessoa lá tá tutelado lá no testamento que ela obrigatoriamente vai ganhar essa tutela da criança. Pode ser que a justiça veja outras pessoas que têm melhores condições, tá certo? Aplica-se a destituição da tutela o disposto no artigo 24. Que olha só, esse aqui é interessante. É interessante saber o que precisa acontecer para a destituição da tutela. Esse é o artigo 38. Vamos lá no artigo 24 e vamos ver o que é. Se a tutela, então, aqui ó, o artigo 24, lembra aqui, está falando, olha o que o artigo 24 diz. A perda ou suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações, que alude o artigo 22, que é o que? O sustento, guarda e educação dos filhos, tá bom? E também as determinações judiciais. Então, artigo 22, artigo 24, tá aqui, tá? Como quando a tutela é perdida, quando o juiz decreta, né? Ou quando você não preenche, você não consegue satisfazer isso aqui na criança, que está no artigo 22. Então, todos eles são importantes, tá? A gente estava no artigo da tutela, no artigo 38, agora a gente vai ver a adoção, que é o definitivo, aquele caminho sem volta, tá? Então, ó, artigo 39, pode colocar. Coloca ele todo, tá? A adoção é medida excepcional e irrevogável, tá, gente? Então, se falar que alguma palavra que é uma coisa comum, irreversível, tá errado. A adoção é excepcional, é uma exceção. No último caso, tá? A adoção aqui está dizendo que é o último caso. E é irrevogável, não tem volta. Adotou, não tem volta, acabou. Você adotou uma criança, você vai ser a família dela até o fim. Até o fim. Mesmo se a família antiga quiser a guarda dela de volta, não vai conseguir. Não vai conseguir. Acabou. A adoção é o caminho sem volta, tá? Lembra disso, a adoção é permanente, tá? E só se deve recorrer à adoção apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança e adolescente na família natural extensa, tá? Então, adoção, último do caso. Não dá para deixar a criança naquela família? Não dá de jeito nenhum, tá? Não vai ser mantida, então. Posso explicar, por exemplo, nesse caso dos meus conhecidos, né, que adotaram essas 3 crianças. As crianças só foram colocadas para adoção fora da família estendida quando a mãe dessas crianças brigou e quebrou o braço da avó dessas crianças. Então, não dava para colocar essas crianças sob a guarda da avó e do avô, né? Porque a mãe poderia ir e agredir todo mundo, né? Então, coloca essas crianças, mesmo com os avós, ainda continuavam em risco. Então, visto essa situação extrema, colocou essas crianças para adoção. Tá vendo? É o último do último recurso, tá certo? A adoção. É vedado a adoção por procuração, não pode, porque procuração você não pode adotar alguém, você abrir uma procuração para uma pessoa e essa pessoa adotar alguém, sabe? No seu nome, por procuração. Então, coloca isso aqui também. Tudo isso aqui, coloca tudo, tá? Artigo 39 coloca tudo. Em caso de conflito, né, entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, dos seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos do adotando. Então, a criança prevalece, a vontade da criança e do adolescente prevalece, no artigo 3º. Coloque isso aqui, porque isso pode confundir, falando que permanece a vontade dos pais. Não é dos pais, gente. O ECA, ele tá ali para atender a criança,
tá certo? É a criança. Então sempre olhe o ECA com essa visão bem humana de atender às necessidades da criança, mesmo que você concorde que você é o pai, você é o pai, você é a mãe, você pode fazer o que você quiser e a sua vontade prevaleça no ECA, isso não vale de nada, tá? Tá aqui, não vale de nada, tá bom? Tá aqui na lei, tá escrito aqui, não tenho que interpretar, tá aqui, ó. Tá aqui. Prevalece o interesse e os direitos da criança, do adotando, de quem está sendo adotado. Adotando, lembra, é quem está sendo adotado. O artigo 40, né? Olha só isso aqui. Isso aqui é muito importante, gente. Pelo amor de Deus. Decore isso aqui. Isso aqui vai pro seu material. Não tem como não ir. O adotando deve contar com no máximo 18 anos. A data do pedido de adoção. Então ele tem que ter 18 anos no máximo quando se pede. Se você pedir adoção com um adolescente com 17 anos, aí o pedido ainda está valendo para ele ser adotado. Está valendo. Mas você não pode pedir para ele ser adotado, para adotar. Uma criança não pode ser adotada com mais de 18 anos. Mas depois de 18 anos não é mais criança, nem adolescente, é adulto já. Então não pode. Então o máximo é 18 anos. Aí tem a exceção, né? Salvo se já estiver sob guarda ou tutela dos adotantes. Então, se eu tenho a guarda de uma criança, aí ela faz mais de 18 anos, aí eu posso pedir essa guarda, eu posso pedir essa adoção, tá? Tem esse caso excepcional. Então, lembra o que pode, o que não pode e a exceção, tá? Esse aqui é muito importante. Lembra o que pode, o que não pode e a exceção. A adoção atribui a condição de filho ao adotado. Gente, isso aqui também. Isso aqui vai direto para o seu resumo. Isso aqui você tem que saber decor. Adotou, ele é a mesma coisa. É a mesma coisa que um filho biológico. Mesmo direito, mesmo dever. Inclusive o direito de te sustentar quando você estiver na velhice, tá? Na velhice, os filhos têm o direito de sustentar os pais. E o filho adotado também. Inclusive os direitos sucessórios aqui, ó. Tá certo? E o que a adoção faz? Desliga quem foi adotado de qualquer vínculo com os pais ou parentes. Tá bom? Desliga, acabou. Quando você adota uma criança, ela não tem mais qualquer vínculo com a família antiga. Até a certidão de nascimento dela é mudada. Tá bom? Até a certidão de nascimento é alterada. É emitido outra certidão de nascimento. Tira, apaga a família antiga, apaga a adoção, apaga a família antiga. Rompem-se todos os vínculos de uma criança que foi adotada com a família antiga dela. Agora é a família nova, tá certo? E aqui, salvo os impedimentos matrimoniais, é aquilo, né? Por exemplo, irmão não pode se casar com irmão, pela lei. Então, por exemplo, vamos dizer que tem 2 irmãos. Aí o irmão mais velho, um irmão e uma irmã, né? Aí o irmão, o menino, ele é adotado. Por algum motivo ele vai para adoção e é adotado. Ele não pode casar com a irmã dele, mesmo eles sendo de famílias agora, né? Pela lei eles são de famílias diferentes. Então eles não podem se casar mesmo assim, sendo irmão biológico, tá certo? Essa é uma exceção que vocês têm que saber, tá? Uma exceção que é boa de saber. Então, artigo 41 vai também. Olha aqui. Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantém-se o vínculo de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos parentes. Isso é uma exceção, tá? Isso é uma exceção. Olha só, se vamos dizer, um padrasto, né, adota uma criança que é filho da madrasta e eles estão juntos, você mantém o vínculo familiar, tá certo? Nesse caso aqui é onde a adoção não rompe o vínculo familiar, tá bom? Da família antiga. Interessante, pode botar, tem que saber. É recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes colaterais até o 4º grau, observada a ordem de vocação hereditária. Isso aqui é só você saber, né, que todos os direitos que eu tenho com uma criança que é adotada, essa criança vai ter os direitos e deveres, né? Essa criança também vai ter os direitos e deveres comigo quando, por exemplo, eu ficar velho. Então, é recíproco o direito, né?
Vem direitos e vem deveres, tanto de um quanto para outro, tá? Isso aqui é interessante saber também. Coloca ali, mas não dá toda aquela importância. Só você saber que é recíproco, tá? Mesmo direito. Então, não tem essa de, né, só a criança adotada vai ter o direito. Ela não vai, se ela é adotada, eu adotei uma criança, e aí ela cresce, eu fico velho, ela não pode me largar no mundo. Ela tem os seus deveres também. São recíprocos esses deveres. Gente, esse artigo 42, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, pode colocar, pode decorar. Tem que decorar. Tem que decorar. Podem adotar os maiores de 18 anos independentemente, tá? Do estado civil. Se colocar lá que é 17 anos, 16 anos, errado. 18 anos. E independentemente do estado civil, gente. Tem que saber isso aqui, ó, de cor. Bota em negrito. Isso aqui você tem que saber muito. Não tem como não saber. Isso aqui vai ter que saber. Artigo 42 vai pro seu resumo, tá? Pro seu material de estudo. Esse aqui, esse parágrafo primeiro também, Jesus, esse aqui vai também, tá bom? Vai também, não interessa. Não pode adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Então, assim, o pai não pode adotar uma criança, o adotando. O avô e a avó também são ascendentes, não podem adotar uma criança. O tio pode, a tia pode, porque eles não são ascendentes. Lembra? Ascendentes é pai, mãe, vô e vó, tá certo? Então aqui o tio pode, o primo pode, é ascendente, tá? E ele tem que ser maior de 18 anos, lembra disso, tá? Os irmãos podem? Não podem. Eles não são ascendentes, mas também não podem aqui, tá bom? Então coloca esse parágrafo aqui, tem que saber, tá certo? Para adoção conjunta de uma criança, né, por mais de uma pessoa, indispensável que quem quer adotar seja casado no civil ou tenha uma união estável. E tem que comprovar a estabilidade da família. Tem que comprovar que eles são um casal estável, tá? Para adoção conjunta de uma criança. Artigo 2º, boa também. Leva, é importante. Isso aqui, gente, isso aqui cai, viu? Isso aqui cai como pegadinha. Isso aqui cai como pegadinha, você tem que saber. Você tem que saber isso aqui. Com certeza, esse parágrafo 3º. O adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. 16 anos mais velho do que o adotando. E lembra que podem adotar os maiores de 18 anos, tá? Mas tem que ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. Então, assim, vamos dizer que uma criança tem 5 anos e um adulto jovem, ele tem 18 anos e quer adotar essa criança, ele vai poder? Não vai poder. Não vai poder porque ele tem que ter 16 anos a mais do que essa criança, tá? Para poder adotar tem que ter 16 anos a mais. E tem que ser maior de 18, claro, né? Lembra? Isso aqui sempre, mas tem que ter 16 anos a mais, tá? Então, uma pessoa de 18, em teoria, só pode adotar uma criança que não completou 1 ano de idade, que tem 1 ano ou 2 anos, né? No máximo, tá certo? Tem que ser 16 anos mais velho. Gente, muito importante isso aqui. Isso aqui cai, viu? Isso aqui cai com certeza. Não deixa de decorar isso aqui. Isso aqui pode cair também no caso de divórcio, né? Como é que eles podem adotar conjuntamente? Só se o pedido foi feito antes do divórcio acontecer. Tá? Só se foi feito antes do divórcio acontecer. Isso aqui é interessante de ler. Lê, interpreta, tá? Lê e interpreta. Isso aqui é interessante de saber. Não precisa colocar em negrito, destacar muito não, mas é legal de saber. No caso de adoção conjunta. Quem é divorciado pode adotar conjuntamente. E eles têm que dar acordo, né? Sobre a guarda da criança. Tá certo? Olha aqui, ó. O parágrafo 5º, importante. No caso do parágrafo 4º, né? Quando os divorciados vão adotar conjuntamente. Desde que demonstrado efetivo benefício ao adotando, será assegurada a guarda compartilhada. Então, a guarda compartilhada deles dois quando eles forem adotar. Olha, isso aqui é interessante também.
Se esse aqui é interessante também, e coloca lá, mas a explicação disso aqui é o quê? Se alguém quer adotar uma criança e ela está no processo de adoção, e essa pessoa vier a falecer, ele ainda pode adotar, ainda pode ser, por exemplo, o herdeiro dessa pessoa, desde que tenha a manifestação da vontade de quem adota, né, de quem quer adotar. Tem que ter uma inequívoca manifestação de vontade. Então, por exemplo, um testamento, né? Um testamento, por exemplo, tá? E antes de prolatada a sentença. Então, ele tem que dar esse pedido antes dele falecer, tá? Antes dele falecer. Tá ótimo, gente. Pode acontecer esse caso, então coloca também, tá? Coloca também. Deixa eu ver aqui se eu deixei passar alguma coisa. Esse aqui é muito importante ler com muita atenção, tá? Esse parágrafo 4º, leia com muita atenção. Porque o estágio de convivência com a criança, que vai ter um pouquinho mais pra frente, falando desse estágio de convivência, tem que ter sido iniciado enquanto o casal estava junto, tá? Então isso aqui é muito importante de saber. Muito importante saber esse parágrafo aqui, tá? Saiba esse 4º parágrafo aqui. Tá, o artigo 43. A adoção será deferida, confirmada, quando apresentar reais vantagens para o adotando. E fundar-se... isso aqui é lógico, né, gente? É lógico, pode colocar, mas assim, é lógico o negócio, tá? Tá em vantagem para o adotante, para a criança, vai acontecer. Isso aqui, logicamente, vai acontecer, tá bom, gente? Enquanto não der conta de sua administração e saudar o seu alcance, não poderá o tutor ou o curador adotar o pupilo ou o curatelado. Então, assim, esse negócio de curador e tutor é um regime mais para gerência dos bens da criança, tá? E do adolescente. Então, criança e adolescente não tem a idade para realmente gerir os seus bens, aí ele vai ter um tutor ou um curador. E aí, esse curador, esse tutor, ele pode adotar essa criança ou esse adolescente, ele pode, mas ele tem que saldar as suas obrigações, tá? Coloca isso aqui lá no seu resumo e coloca a anotação de que tutor ou curador pode adotar, tá bom? Coloca essa anotação, é isso aqui, você tem que saber disso, isso aqui é disso que você tem que saber, tá? A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. Olha esse artigo 45 aqui, bota, tá? Bota, porque aqui vai estar a exceção, tá? Então aqui, nesse caso, é quando a pessoa escolhe colocar para adoção. Um pai ou uma mãe escolhe colocar para adoção. Aí quando que esse consentimento não é necessário? O consentimento será dispensado em relação às crianças e adolescentes cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar, tá? Então, coloque esse artigo 45, o parágrafo 1º também, tá certo? Esse aqui, meu Deus do céu, ó, idade. Minha idade, tem idade, 12 anos de idade, em se tratando do adotando, quem vai ser adotado, né? Se ele for maior de 12 anos, ele também tem que dar consentimento para ser adotado. Então, gente, coloca isso aqui sim. Decora isso aqui. Esse parágrafo 2º, decora. Não vem não. Pode decorar. Não tem saída nem escapatória. Tô baixando aqui, gente, para ver... Tá. Quanto é que falta? Artigo 52, beleza. Tá. Aí a gente vai para o artigo 46. Lembra que eu falei de estágio de convivência dos pais divorciados? Então, esse estágio aqui tá, é o que o artigo 46 está falando. E isso aqui é muito importante porque tem prazo, gente. Tem prazo, vai ter que decorar, tá certo? Então a adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente pelo prazo máximo de 90 dias, observada a idade da criança e as peculiaridades do caso, tá? Prazo máximo da convivência, 90 dias, tá certo? Esse estágio de convivência pode ser dispensado. Quando? Quando já tiver
sobre a guarda, quando a criança já estiver sobre a guarda ou tutela de quem está adotando, por tempo suficiente, mais de 90 dias, tá? Então, isso aqui vamos dizer que isso aqui é um período de avaliação, tá? Isso aqui tem que ir, esse artigo 46 tem que ir para sua memória. Esse parágrafo primeiro também tem que estar lá na sua memória, tá? Essa exceção, as exceções tem que saber as exceções também. Olha, a simples guarda, de fato, não autoriza a dispensa do estágio de convivência. Só porque tem a guarda não é uma justificativa, plausível, né? Não é uma justificativa suficiente. Tanto é que aqui em cima está falando que precisa do tempo suficiente de convivência também, tá certo? Então só a guarda não é o suficiente para pular o estágio de adoção. Olha só, isso aqui também é muito interessante, tá? E é muito importante você saber. O prazo máximo estabelecido no caput, quando é esse caput aqui, é o artigo mesmo. É aqui o artigo 46, é o caput, tá? Esse prazo ele pode ser estendido por um igual período, mediante decisão fundamentada do juiz, da autoridade judiciária. Então, 90 dias, e se o juiz autorizar, mais 90 dias. Então, 180 dias, tá bom? 180 dias. 90, obrigatoriamente, se o juiz autorizar mais 90, tá bom? Isso é importante de saber. Pode colocar lá no seu material. Olha só, isso aqui também é interessante de saber, tá? Talvez não caia, mas é interessante saber porque é uma exceção quando o casal reside fora do país, fora do Brasil. O estágio de convivência é de, no mínimo agora, tá? Não é máximo, é mínimo. Antes era máximo de 90, agora é mínimo de 30 dias e máximo de 45 dias. Prorrogável por igual período, se o juiz decidir, mediante decisão fundamentada, tá? Mínimo de 30, 45. Quando o casal é residente fora do país. Ao final do prazo previsto, desse estágio de convivência, né? Emite-se um laudo, né? Que vai recomendar ou não a confirmação da adoção. Então, é bom saber isso aqui, pode copiar e colar lá, pra você saber o que vai acontecer. Esse estágio aqui vai ser acompanhado, né? Isso aqui é lógico, muito lógico, pode colocar, mas é uma coisa bem lógica, assim, não precisa, né, queimar seus neurônios com isso. Isso aqui é de praxe já, né? Uma equipe vai acompanhar esse estágio. O parágrafo 5º é importante, porque o estágio de convivência será feito em território nacional. Se vier uma questão falando que esse estágio de convivência vai ser feito nos Estados Unidos e em qualquer outro lugar do mundo, não pode. Tem que ser feito em tem que ser feito em território nacional. E até para evitar o tráfico de criança, né, gente? Evita o tráfico de criança. Faz aqui no Brasil. Porque senão manda a criança lá para um estágio de convivência, vai saber, Europa ou qualquer outro país assim, e aí a criança some, né? É tráfico de criança. Então, para evitar, o estágio de convivência é só no Brasil, tá certo? Preferencialmente na comarca da residência da criança. Fica a critério do juiz, né? Isso aqui é importante saber, pode colocar lá. O vínculo da adoção, artigo 47. Lembra que eu disse que a adoção aqui, ela é uma sentença judicial, tá? Então, o juiz decide dar a sentença da adoção. Ele diz que, olha, emite a sentença, a criança foi adotada. Só que essa adoção, a certidão de que a criança foi adotada não vai aparecer, não vai estar disponível essa certidão de adoção. Não, o que vai ser emitido é outra certidão de nascimento. Não vai ter nada lá na certidão ou alguma coisa que diz que a criança foi adotada, tá?
A inscrição consignará o nome dos adotantes como os pais, bem como o nome de seus ascendentes. Então, avô, avó, se eu adotar uma criança, vai estar o meu nome e o nome dos meus pais. A criança perdeu qualquer vínculo com a família antiga dela, até nos documentos, tá? Isso aqui tem que saber. Isso aqui tem que saber também. Artigo 47, parágrafo 1, tem que saber. Tem que saber. O mandato judicial que será arquivado cancelará o registro original do adotado. Então, a certidão de quem foi adotado, a certidão primeira original de quem foi adotado é cancelada, tá? Pelo mandado judicial. O juiz manda, cancela. E aí emite uma nova. A pedido do adotante, o nome do adotante, de quem adota, tá? De quem adota, adotante é quem adota. Adotado é quem está sendo adotado. Então, assim, a pedido do adotante, quem adota, o novo registro poderá ser lavrado no cartório do registro civil do município da sua residência. Então, o adotante pode pedir que o registro saia lá no cartório da cidade dele, tá? É isso aqui. Pode colocar também, mas não é uma coisa que vai cair, não. Isso aqui é coisa de juiz mesmo. Então, isso aqui pode colocar, mas não é essencial, tá? Não gasta isso aqui com o parágrafo 3. Não gaste suas forças com isso, tá? Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões do registro. Ou seja, nada pode constar nas certidões da criança que ela foi adotada. Não pode constar isso, tá? Não pode. Ela que depois ela pode até... Isso geralmente acontece, né? Eles vão atrás, mas não vai estar nos registros dele. Quem era, o nome da pessoa, o nome do pai, da mãe, biológicos, não vai estar lá. Vai estar uma certidão com o nome de quem adotou, tá certo? Isso aqui é importante de saber. E anote, se quiser não entendeu bem o que isso significa, anote o que eu estou falando. Numas palavras bem fáceis assim, é isso que isso está dizendo. A sentença conferirá ao adotado, quem foi adotado, o nome do adotante. E a pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome, tá? Então, isso aqui é o seguinte, o adotado vai receber o meu nome, né? Que é sobrenome, por exemplo. Ele vai receber o meu sobrenome e se eu quiser que a criança adotada, que já tem um nome, se eu quiser que ela troque de nome, eu sou o adotante, tá? Se eu quiser que ela troque de nome, eu posso fazer esse pedido e modificar o prenome dela, tá bom? Que na verdade é o primeiro nome, né? Então eu posso fazer esse pedido, eu posso pedir para mudar o nome dela, tá bom? Isso pode ser feito. Caso a modificação do prenome seja requerida pelo adotante, é obrigatória a oitiva do adotando, tá bom? Então, se eu quiser que a criança mude o nome, ela vai ter que ser escutada também, tá certo? Para mudar o nome dela. A adoção, isso é importante saber, tá, gente? Pode colocar tudo. Pode colocar tudo. A adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva, exceto em hipótese prevista no parágrafo 6º do artigo 42, caso em que terá força retroativa a data de óbito. Então, isso aqui concluiu a sentença, né? Concluiu a sentença, a adoção já tem o seu efeito já. A única exceção é quando a pessoa morreu, quando o adotante morreu. Aí é um processo diferente. Mas isso aqui, relaxa, tá? Não precisa colocar isso aqui não. Não é totalmente essencial não para você. Isso aqui é realmente uma coisa que, se for para concurso de juiz da vara da infância, tá? Tá muito específico, tá bom? Muito específico. Vamos ver aqui o artigo 8. O processo relativo à adoção serão mantidos em arquivos, tá? Garantido. Então, o processo relativo à adoção da pessoa, ele vai ser arquivado e vai ter que estar lá conservado, precisa estar conservado para que ele seja consultado a qualquer tempo. Então, lembra disso aqui, ó, a qualquer tempo, tá? A qualquer tempo.
Então, depois de 50 anos vai ter que estar lá, tá bom? Depois de 50 anos esse arquivo vai ter que estar lá. Depois que a pessoa morrer, pela lei vai ter que estar lá, não pode ser queimado, vai ter que estar lá nesses registros, tá? Terão prioridade a tramitação. Nossa, gente, isso aqui é muito importante. Esse artigo 9º coloca. Quem tem prioridade para adoção? As crianças e adolescentes com deficiência ou doença crônica. Os dois. Doentes, deficiência, doença crônica, tem prioridade para ser adotado. Gente, coloca isso aqui. Isso aqui é importantíssimo de saber. Importantíssimo. Parágrafo 9. Isso aqui, parágrafo 10º, pelo amor de Deus, gente, tem prazo. Prazo, tá bom? Se tem prazo, vai decorar, tá bom? O prazo máximo para a conclusão da ação de adoção será de 120 dias, prorrogável uma única vez por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. 120 dias, tá bom, gente? Se colocarem lá que são 4 meses, tá errado. São 120 dias, tá certo? 120 dias. Prorrogável por única vez, por igual período. Então, pode prorrogar se o juiz pedir por 240 dias, tá bom? 120 dias ou 240, tá, gente? Esse aqui, o parágrafo 10, coloca no seu material de estudo. Coloca. Você precisa saber dele. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como obter acesso restrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes após completar 18 anos. Então, assim, é aquilo, né? A pessoa quer ir atrás dos seus pais biológicos, ela vai ter o direito de reconhecer. Depois que ela fizer 18 anos, ela vai ter direito ao acesso aos documentos. Interessante saber, pode colocar, gente. Interessante saber, sim. Pode colocar, tem erro não. Nossa, já tá acabando, já essa aula tá longa, mas é mais longa mesmo, tem muitos artigos, isso, tá? Vamos lá. O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 anos, a seu pedido, assegurada a orientação e assistência jurídica e psicológica. Então, assim, olha só, o adotado que tem menos de 18 anos pode ter acesso a esses documentos. Olha que interessante, é uma exceção. Saiba esse parágrafo único, tá? Ele vai ter orientação e assistência jurídica e psicológica para isso, tá? Então, saiba isso, artigo 48 com seu parágrafo único, muito importante. Memorizem os dois. A morte dos adotantes não restabelece... Olha, gente, isso aqui é muito importante. Importantíssimo. Gente, a adoção não é revertida em hipótese alguma. Nunca. Nem se as pessoas morrerem. Nem se eles morrerem, não vai ser revertida a adoção. Tá certo? Quando a criança é adotada, acabou. Acabou para os pais naturais dessa criança, tá? Acabou. Não tem mais vínculo. Não pode pegar de volta, tá bom? Então, artigo 49, pode botar, circula, muito importante, grifa, anota, tá bom? Anota, se quiser anotar mais de uma vez as mesmas coisas, porque ela tem coisas bem repetitivas, né? Mas quanto mais você anotar, mais você vai memorizar, e mais memorização, mais chance de sucesso na hora de responder a questão na prova, tá? A autoridade judiciária manterá em cada comarca ou fórum regional registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção. Então, isso aqui o juiz na autoridade judiciária vai, vamos dizer assim, vai manter lá uma planilha de quem pode ser adotado e quem quer adotar, tá certo? É simples isso aqui. Tudo bem, isso aqui é lógico, é simples, geralmente não cai, sabe? Não precisa se preocupar com isso aqui não. Com o artigo 50 não precisa se preocupar. O deferimento da inscrição dar-se-á após a prévia consulta aos órgãos técnicos do juizado, ouvido o Ministério Público. É interessante, né? Mas assim, lembra que o Ministério Público é ouvido. Lembra assim, ó. O Ministério Público é ouvido para confirmar a inscrição de alguém na lista de adoção, tá? É isso. Não será deferida a inscrição se o interessado não satisfazer os requisitos legais, tá certo? Então, se ele não preencher os requisitos legais, ele não pode entrar para adoção ou não pode entrar para a lista de quem pode adotar, né? Ou verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 29. Vamos lá no artigo 29.
A gente está no artigo 50, né? Vamos lá só olhar de novo o artigo 29. Não se deferirá a colocação em família substituta a pessoa que revele por qualquer modo incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado, tá bom? É isso que quer dizer lá no artigo 50. Faz alusão a esse artigo 29. O parágrafo 3º. A inscrição de postulantes à adoção será precedida por um período de preparação psicossocial e jurídica, tá certo? Então quem vai adotar vai passar por esse período, tá certo? De preparação. Interessante saber isso aqui. Coloca, mas não precisa, né, tá destacadão assim, não é a sua prioridade. Mas é interessante saber isso aqui. Sempre que possível, é recomendável a preparação. Sempre vai ser recomendável o contato com as crianças, tá? Antes de serem adotados. Então, isso aqui é interessante também saber. Não é a sua prioridade, mas é interessante saber, tá? Que o contato com as crianças lá no acolhimento é recomendável. Recomendável, tá? Serão criados e implementados cadastros estaduais. É a mesma coisa, tá? Cadastros estaduais. Vai ser também cadastro na comarca, pelo que eu estou vendo aqui. Na comarca ou no fórum regional, né? Então, isso aqui também... não se preocupa não, gente. Não se preocupa que esse parágrafo 5º não vai fazer diferença na sua vida necessariamente esse parágrafo 5º, tá? Só se você for um juiz. Aí faz diferença, mas se não. Haverá cadastros distintos para pessoas ou casais residentes fora do país, que somente serão consultados na inexistência de postulantes nacionais habilitados no cadastro mencionado. Olha, isso aqui é interessante, gente. O parágrafo 6º, ó. Quem reside fora do país vai pro fim da fila. Você vê todos aqueles que estão interessados em adotar, que moram dentro do país, e depois você vai para um outro cadastro para consultar quem vai adotar uma criança e está fora do país. Se você estiver fora do país, sua prioridade é mínima, tá certo? As autoridades estaduais e federais terão acesso integral ao cadastro. Interessante. Só para saber, não precisa colocar e colar isso aqui lá não, tá? A autoridade judiciária providenciará no prazo de 48 horas a inscrição das crianças e adolescentes em condições de serem adotadas que não tiverem colocação familiar na comarca de origem e das pessoas e casais que tiveram deferida sua habilitação à adoção no cadastro tal. Isso aqui é interessante saber, tem um prazozinho aqui, mas assim, isso aqui é muito aplicado, né, esse parágrafo 8 aqui. É muito aplicado, então lembra que é 48 horas para o juiz colocar lá a inscrição da criança, tá? 48 horas, só isso. Isso aqui, esse é um prazo assim que realmente não é tão importante para você não. Compete à autoridade central estadual zelar pela manutenção correta alimentação dos cadastros. Tá, compete a quem? O Estado. Então, não, relaxa, não vai fazer diferença na sua vida também. Esse aqui, mais cadastro, não precisa. Olha, isso aqui é interessante, esse parágrafo 11, é interessante. Enquanto não localizada a pessoa ou casal interessado em sua adoção, a criança ou adolescente, sempre que possível e recomendável, será colocada sob guarda de família cadastrada em programa de acolhimento familiar. Lembra que o acolhimento familiar é preferível ao acolhimento institucional? Lembra? Então, enquanto a criança não for adotada, né, e adotada é sempre assim, para sempre, é definitivo, é legal que ela vá para um acolhimento familiar, certo?
Isso aqui é a alimentação de cadastro, não precisa. O parágrafo 12 não precisa. Olha, isso aqui, esse parágrafo 13 tá... esse parágrafo 13 aqui é interessante. Olha, somente poderá ser deferida a adoção em favor do candidato domiciliado no Brasil não cadastrado previamente. Então, só pode adotar quem não tiver na lista de cadastro para adoção. Desculpa, tá confuso. Ó, a família, se alguém quer adotar uma criança, mas ele não está na lista de adotantes, ele não está na lista de pessoas que podem adotar, ele só vai poder adotar uma criança quando se tratar de um pedido de adoção unilateral, tá? Se for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculo de afinidade e afetividade, ou quando essa adoção é oriunda o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal da criança por um período maior que 3 anos. Oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda da criança maior de 3 anos ou adolescente. A criança maior de 3 anos, tá? Desde que o lapso de tempo de convivência comprove fixação de laços de afinidade e afetividade, e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas no artigo 237 e 238. Então aqui, gente, só pode adotar, nesse caso aqui, ó, quem tem guarda ou tutela da criança maior de 3 anos. Aí ele não precisa estar na fila de adoção, entendeu? O resto tem que estar na fila de adoção. Se tratar de um pedido de adoção unilateral, também pode, mas esse aqui é interessante saber, entendeu? Se tem guarda ou tutela de uma criança maior de 3 anos ou um adolescente, você pode pedir para adotar sem estar na lista, tá? Só que aí, claro, você tem que preencher todos os requisitos, né? Aí, ó, nas hipóteses aqui, o candidato tem que comprovar o que ele tem o necessário para adoção, ok? Não se preocupa com esse 14 aqui. Será assegurado prioridade no cadastro a pessoas interessadas em adotar criança ou adolescente com deficiência, com doença crônica ou com necessidades específicas de saúde, além de grupo de irmãos. Então, olha, quem quer adotar, esse aqui é bom ter, esse aqui é bom saber. Parágrafo 15, tá? Parágrafo 15, interessante, coloca no seu material. Será assegurada prioridade àqueles que querem adotar grupo de irmão, criança ou adolescente com deficiência ou doença crônica, tá bom? Ou necessidades especiais de saúde também. Então vai lá. Considera-se a adoção internacional aquela na qual o pretendente possui residência habitual em país parte da Convenção de Haia, relativa à proteção da criança e à cooperação. Tá, aqui esse artigo 51 aqui, a adoção internacional, quando as pessoas são parte da Convenção de Haia. Eu não sei quais países são esses e vocês também não vão precisar saber, tá? Isso aqui não precisa se preocupar não. Esse artigo 51 aqui, esse caput aqui não precisa memorizar. Só lembrando que a adoção internacional ela é o último do último caso mesmo, quando não tem ninguém aqui no Brasil para adotar. Então a adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no Brasil somente terá lugar quando restar comprovado que a colocação em família adotiva é a solução adequada ao caso concreto. Então, só a colocação nessa família adotiva é adequada quando forem esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou do adolescente em família adotiva brasileira. Tá certo? Então, isso aqui a gente só lembrar, né, que a adoção internacional é o último do último da fila, tá? Isso aqui é interessante de saber, viu? Parágrafo 2. Esse parágrafo 2 do artigo 51. Interessante de saber. Os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros, no caso de adoção internacional, de criança ou adolescente brasileiro. Tá certo? Os brasileiros lá fora têm preferência aos estrangeiros lá fora. Tá certo? Evita também o tráfico de criança, né, gente?
Isso aqui, esse artigo, esse aqui não precisa não. Esse que eu tô aqui não precisa, nem coloca. Esse parágrafo terceiro aqui nem coloca, tá? Aí o nosso último, esse nosso último antes do capítulo 4, né? Eu vou terminar esse artigo aqui e aí aí vou parar a aula. A adoção internacional observa o procedimento. Olha, gente, esse procedimento aqui possivelmente, dificilmente vai cair alguma coisa, tá? Esse 52 aqui, ó, relaxa, isso aqui é a adoção internacional, pula esse 52, pode pular. Mas tem uma coisa aqui que é importantinha, que é o 52A. Esse é importante, tá? Esse é importante. É vedado, sob pena de responsabilidade de descredenciamento, repasse de recursos provenientes de organismos estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de adoção internacional, organismos nacionais ou pessoas físicas. Isso aqui é para evitar muita fraude, tá? De tráfico de criança. É só, né, coloca ali, mas relaxa, isso aqui não cai não. Não é tão importante quanto eu pensei, para evitar tráfico de criança. O 52C quando aqui tá falando quando pessoas do Brasil querem adotar alguma criança de outro país. Aí é outro trâmite. Relaxa, isso aqui não cai também, dificilmente. Nunca vi isso aqui caindo, sabe? E relaxa, não vai cair. Não vai. Essa parte aqui do artigo 51 para baixo até o 52D, pode esquecer, não precisa colocar não. Tá? Não precisa colocar, tem umas coisas que você tem que saber, mas não é muito não. O 51, desculpa, é do 52. Do 52 para baixo até o 52D você não coloca. Tem umas coisas do 51 que é para colocar, que eu falei antes, então coloca. Mas 52 não precisa colocar não. Aí terminamos esse capítulo, tá, gente? Nessa aula longuíssima. Desculpa essa aula longa, mas eu acho que dei conta de cobrir tudo, tá? E aí eu vejo vocês na parte 3.